Bom, boa noite. Bem-vindas ao terceiro encontro da Nicanda. Para quem está assistindo a gravação, essa é a aula que a gente vai discutir sobre o texto do Clóvis Moura. E para quem está aqui ao vivo, bem-vindo para a discussão. Eu sou a Jaque Conceição e estamos iniciando agora nossas transmissões, como diria o Mano Brown. Hoje a gente tem participações especiais das meninas que fizeram a primeira rodada da Nicanda. Eu liberei o link, elas vieram assim, tipo, de gangue. Então vai ser bem legal, porque a gente já fez essa discussão no encontro delas, né? Então elas vão ter bastante repertório para trazer para a nossa conversa hoje. As veteranas, estava brincando com a Tati, que são as alumnes, as veteranas do DJ da Nicanda. Bom, boa noite, né? Boa noite, Gil, a sua bênção também. Meu pai abençoe a bênção. Eu acho que a gente podia só se apresentar rapidinho, porque as meninas que estão aqui na segunda turma não conhecem vocês. Vocês podiam só ligar a câmera e falar um oi para elas, e elas falarem um oi para vocês, que eu conheço todas, né? Acho que seria legal. Oi, pessoal, Marinete, prazer. Beijo, com saudade de você, muitas. Vamos, meninas, não fiquem acanhadas. Oi, pessoal, sou a Luciana, também da turma 1 da Nicanda. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos, minha gente. Sou a Mônica, pessoal. Primeira turma, também. Saudade da professora, que eu amo. Descaradamente, despudoradamente, te amo, professora. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu estou me esforçando para isso. Imagina, você já é maravilhosa, não precisa de mais nada, não. Boa noite, gente. A bênção, minhas irmãs. Olha a minha cara de alegria. Mas eu tinha mais respeito quando era aluna aí mesmo da turma, né, Pro? Agora eu estou na cozinha assim, descabelar. Não, na cozinha não, no banheiro, né? Eu estou assim no final da noite, morrendo de saudades de todas vocês, da senhora. Muito obrigada por ter permitido que a gente pudesse estar aqui nesse reencontro e aquecer o coração. Um beijo a todas. Morrendo de saudades. A Gil está em Manchester, na Inglaterra. A Mari está no Rio, a Lu está aqui em São Paulo e a Mônica está no Rio também. Ai, que carinhas lindas, saudades. Boa noite, gente. Estou falando diretamente aqui de São Luís. Prazer que essa tela está cheia hoje, né, Joana? Muito bom estar aqui com vocês. Estar com a Jaque é sempre pujante, né? E essa é a Vivi, que não falou o nome. Gente, Viviane, sou eu. Eu fui do atropelo, tomei banho em 2 minutos, arrumei tudo, ainda por cima eu não sabia o link, não entrava. Tá tudo bem, estou aqui. Tá tudo certo. Tá mudo, Deise. Saindo do trabalho. E Eu acho que a conexão tá ruim, não dá para te ouvir direito. Não, ainda não dá para ouvir. Não, eu pelo menos não consigo ouvir. estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, né? Então, boa noite, meu nome é Deise. Eu estou saindo correndo do trabalho. A aula, eu vou ouvindo a aula. Cheguei no grupo agora. Maravilhosa.
Picotou um pouquinho, mas eu consegui ouvir que você está saindo do trabalho e está indo para casa ouvindo o encontro. É a conexão, eu acho que não está legal. É. Mas, de qualquer forma, bem-vinda. Bom, ainda falta a Jana, a Marta e a Joana. Oi, gente, não se acanhem. Eu vi a Marta de microfone aberto, achei que ela fosse se apresentar. Bom, eu sou Joana, sou baiana, né? Eu já falo com sotaque. Tá, chega aí. Moro também de São Paulo e eu tô assim, né? Compartilho. Eita. Eu acho que eu deixei a Joana muda. Agora eu voltei. Voltou. É isso, aí eu comecei aqui porque eu tô fazendo, né, ainda o curso lá Psicanálise, Racialidade e Gênero, e aí estou apaixonada pelas aulas, aí quando eu vi que até essa oportunidade de estar aqui online, eu falei, eu vou participar para ficar perto dessas mulheres, aí trocar no ao vivo, que também é muito gostoso, e aí por isso que eu estou aqui com vocês. Legal. Agora falta a Jana e a Marta. Oi, gente. Oi. Boa noite. Eu vou ficar aqui ouvindo, porque eu saio às 5 da escola, do serviço. Aqui em Cuiabá é diferente o horário, né? E eu tô dentro do carro. E eu sou daquelas que ou dirige ou fala. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Assim. Janaína, estás aí? Bom, quando ela voltar, ela se apresenta. Muito bem. Hoje a nossa ideia, seguindo o nosso cronograma, a gente está começando o segundo encontro, né? A gente teve a aula inaugural e aí a gente pensou um pouco o programa, algumas coisas que a gente ia encontrar nessa jornada. Falamos semana passada do Cornel West e hoje a gente segue com o Clóvis Moura no livro Sociologia do Negro Brasileiro, no capítulo intitulado... Gente, ajuda a professora. O negro visto contra o espelho de dois analistas, um fluxo permanente de estudos sobre o negro. Bom, a ideia, então, como, né, vocês já sabem, porque já estão fazendo o programa ou já participaram do programa, é que a gente troca ideias sobre o texto, né? Na plataforma tem um vídeo com a gravação onde eu explico algumas ideias do texto, apresento os conceitos que o Clóvis Moura desenvolve nesse texto, que são duas perguntas que me parecem bastante pertinentes ainda nos dias de hoje, que é por que o assunto negro está sempre na moda, está sempre em pauta. A gente viu ontem o Rock in Rio, quer dizer, a gente não viu, mas teve o Rock in Rio ontem e teve as apresentações. Até falei para o meu filho, todos os grandes artistas negros do momento estavam no Rock in Rio. Então, a gente teve Emicida, Mano Brown, Criolo, Luísa, negros indígenas, né? Bro MCs, aquele rapaz, que eu nunca me lembro o nome dele, acho que é Xamã, que ele chama. A gente teve Ludmilla, Racionais, então, todos os grandes artistas, Gilberto Gil, todos os grandes artistas de nome que estão, de alguma forma, aí no cenário musical hoje brasileiro, estavam no Rock in Rio. Isso é um marco histórico. Eu acho que nunca teve tanto preto no Rock in Rio como teve nesses últimos dias. Isso, de alguma forma, fala um pouco do que o Clóvis Moura está dizendo sobre o negro estar na moda. E hoje eu vi um post do Roger Cipó, acho que vocês conhecem, né? O Roger Cipó, que faz o Tindó. Ele é ogã de Candomblé, inclusive. E ele estava falando que a gente precisa parar de comemorar a primeira vez. Isso tem que ser motivo de vergonha, porque a gente está em 2022. Então, não tem nada de glorioso em ser a primeira vez que uma mulher negra se apresenta no palco do Rock in Rio. Isso, na verdade, é vergonhoso para o período histórico que a gente está vivendo. A gente está em 2022. Eu quase apanhei de manhã porque eu disse que a Isa não foi a primeira, a Anitta foi a primeira e a Anitta é negra. E aí,
tipo, o pau fechou de manhã no Instagram, fui chamada de branca, de reacionária, de bolsonarista, mas a Anitta é negra, né? Então, pode ser que a gente não reconheça pelas questões do colorismo, mas por que eu trouxe isso? Porque eu fiquei pensando numa coisa que a gente falou semana passada, que está no texto do Cornel West, e eu acho que eu já trouxe aqui, não sei se nessa turma, mas com a outra a gente trabalhou isso, que é a ideia de autenticidade e sinceridade negra. Porque eu fiquei pensando de que lugar do estereótipo, no estereótipo cultural brasileiro, nós tiramos a ideia, duas ideias que são mentirosas. A primeira é que ser preta é ter pele retinta, porque a maioria de nós não. A Jaque travou, né? Travou. Travou bonita. Vou tirar um print para mandar para ela. Travei, né? Voltou. Todo mundo ficou Voltou. congelado. Isso. Então, eu estava dizendo que essa conversa do Rock in Rio, e de manhã o velho debate, né? Quem é preto, quem não é, tal. A moça tinha me chamado de branca. E eu escuto isso com frequência, inclusive, que eu sou branca. Às vezes por causa do cabelo, às vezes por conta da cor da pele. Eu fiquei pensando de que lugar nós tiramos na cultura brasileira o nosso imaginário de preto. Baseado no que a gente construiu essa ideia específica sobre ser preto, e que eu acho que essa ideia, pensando no Cornel West e na ideia de sinceridade e autenticidade, que a gente pode pensar um pouco ela hoje aqui, de onde que a gente tirou isso? E aí tem duas falácias culturais no Brasil, dois mitos. O primeiro é que pessoas pretas têm a pele retinta, e aí eu estava dizendo que, comparado com os pretos norte-americanos que não passaram pelo processo da miscigenação, mesmo o preto mais retinto no Brasil, ele tem a pele clara comparado com esse negro norte-americano. O tom da pele deles é diferente do nosso. E o segundo aspecto, que é uma coisa que eu passei um tempo pensando isso hoje de manhã, e que eu acho que tem tudo a ver com essas discussões, inclusive que a Lélia vai fazer na sequência do nosso encontro, né? A gente vai ter uma conversa com a Lélia sobre estereótipos, e que está aqui no texto do Clóvis Moura, por exemplo, é o mito de que todo homem preto no Brasil tem um pau grande. E isso é um mito. É um mito, inclusive, que afeta a masculinidade deles, assim. Essa ideia do que a gente discutiu lá na Ionene, a relação entre fala e pênis, que afeta a própria construção da identidade deles. E de que repertório a gente tirou esse imaginário? E eu fiquei pensando que talvez esse imaginário venha justamente do arquétipo de preto fora do continente africano, que é o preto norte-americano, que é, inclusive, o modelo de negritude que a gente se baseia para nos identificar como preto, porque eu fiquei pensando na Isa, e ontem ela estava, era um cosplay da Beyoncé, né? Vocês falaram que eu falei isso aí, eu nego, porque se falar mal da Isa, a gente arruma briga. Mas foi um cosplay da Beyoncé, em todos os sentidos, da maquiagem, a roupa, a coreografia, aquele grande número que a Beyoncé fez, eu acho que é o Homemade, que é a réplica das bandas, das escolas norte-americanas, aquela coisa suntuosa, que a Beyoncé adora coisa suntuosa, né? Tudo para ela é muito grande, muito suntuoso, assim, eu brinco que é muito francês. Talvez porque ela seja do Texas, e o Texas tem colonização francesa? Talvez, faz algum sentido, não sei, estou pensando aqui psicanaliticamente. Mas a Isa, ela é um cosplay da Beyoncé, né? Da Beyoncé. E que tem esse lugar de identificação com os pretos norte-americanos, e olhando os pretos, as fotos dos influencers pretos no Rio, no Rock in Rio, também uma estética muito forte, próxima dessa estética norte-americana, Festival Afropunk que acontece em Salvador, essa aproximação. E eu lembrei de uma fala do vovô do Ileaê, num documentário que inclusive tem na Netflix e que eu super recomendo, que é sobre o axé. Como é que surge o axé? E o axé é uma invenção branca, né? O axé não é uma invenção negra, baiana, ele foi inventado pelos sudestinos para vender música. Mas o documentário conta como é que surge o axé e vai contando a história desse ritmo. E aí o vovô, quando vai falar do Ileaê, ele diz assim, olha, a gente, nos anos 60, nos anos 70, reproduziu uma estética norte-americana. Então, que não tinha nada a ver com o que a gente vivia aqui no Curuzu, porque aqui a gente ainda tinha muito forte a tradição do terreiro como nossa referência de estética.
o turbante, os batuques. Então, era um choque muito grande com essa identidade estética norte-americana. E aí o Ileaê, o Olodum e esses blocos afros, eles nascem para reforçar uma identidade estética preta, que é bem diferente da estética preta norte-americana. Muito diferente. Muito, muito diferente mesmo. Desde o tipo de cabelo até o tipo de corpo. A gente está mais próximo dos latinos, porto-riquenhos e dominicanos do que dos norte-americanos. Inclusive da presença preta na cultura. A cultura preta é muito mais forte na América Latina, mesmo que silenciada pela eugenia do racismo, no sentido tradicional do africano, da ideia que a gente tem do batuque, da musicalidade, do que na cultura norte-americana, que está muito mais próxima de uma experiência de fato inglesa. Ou, como diria Paul Gilroy, a reinvenção do Atlântico que eles produziram lá, que de alguma forma sai na musicalidade preta, mas não é como no Brasil, né? Essa efervescência dos batuques. Entanto que os pretos norte-americanos vêm para cá e piram, né? Eles ficam malucos com a nossa racialidade afro-brasileira. E essa é um pouco da ideia que estava lá no Cornel West na semana passada e que o Clóvis Moura convida a gente de novo a pensar. E que, olhando para esse final de semana e todas essas conversas, essas discussões, por que ser preto está na moda e de que moda ou de que processo de produção dessa moda, né? Em que sentido essa ideia de moda como algo usual é algo que a gente retoma de tempos em tempos. E uma grande pergunta que o Clóvis Moura faz no texto, que é a relação entre negritude e identidade. Porque quando de manhã, ao dizer que a Anitta foi a primeira mulher negra a se apresentar no palco principal do Rock in Rio, uma mulher negra disse para mim que eu era branca e que eu não tinha legitimidade para falar disso, ela está reivindicando um lugar político na fala dela sobre ser negra. Necessariamente, ela não está ela está deslegitimando a minha negritude, meu lugar de fala, mas ela faz isso para reivindicar o lugar dela como uma identidade, como se fosse algo em disputa. Então, você não pode assumir essa identidade, então me devolve ela aqui que ela é minha, e a minha pele retinta, o meu cabelo mais crespo, me dá mais direito de falar sobre isso do que você. E é isso um pouco que o Clóvis Moura está falando no texto, e eu queria ouvir vocês. Os mais velhos também falam? Todo mundo, a tribuna está aberta. Eu acho só tem uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar, que é a ideia de autenticidade e sinceridade, porque de manhã ela voltou na minha cabeça e eu acho que ela dialoga muito. Para as meninas que fizeram a primeira turma, acho que vou chover no molhado, mas vale a pena voltar nessa ideia, porque eu acho que ela é uma ideia boa. Tem uma discussão, não é que a identidade negra nos Estados Unidos ela esteja afirmada, consolidada, ela seja inquestionável. Eu acho que ela é um pouco mais fixa, porque ela está muito fortemente colada à ideia de fenótipo físico. Então, como não houve miscigenação, o fenótipo está um pouco mais preservado e fica mais fácil retomar aquela ideia de identidade como eugenia, como uma questão genética. Então, associar ao... Está oscilando, eu posso desligar o meu Wi-Fi e ficar só nos dados, eu acho. Mas pode ser que você está caminhando, Daisy, na rua, e aí o sinal dá uma oscilada. Então, acho que lá é um pouco mais fixa essa ideia de identidade. Mas, ainda assim, dentro dessa identidade, que supostamente é um pouco mais fixa, tem uma discussão sobre o que é autenticamente negro na cultura norte-americana, dado o processo de embranquecimento econômico que os pretos norte-americanos vivenciaram nos últimos 40, 50 anos, a partir ali de 1950 a 1960. Então, no começo dos anos 2000, essa era uma discussão sobre, tudo bem, a gente ascendeu economicamente via escolarização e inserção no mercado de trabalho, a gente tem uma pequena elite intelectual norte-americana preta, uma pequena elite econômica preta, aquela série Blackish fala dessa ideia de uma elite econômica preta. Mesmo no sul ou no interior, a gente tem pequenas elites econômicas pretas. E o que de nós, então, permaneceu preto? Não é à toa que quando a Beyoncé fala do molho de pimenta na bolsa, ela está reivindicando um traço cultural da socialização do que é ser preto nos Estados Unidos. E aí, então, tem um antropólogo que chama John Jackson, que fez um estudo no Harlem nos anos 2000, é a tese dele de doutorado, que eu esqueci o nome do livro,
mas eu posso lembrar, eu tenho esse livro digitalizado, ele está em inglês, mas super vale a pena a leitura para quem quiser se aventurar no inglês, que ele discute uma ideia de autenticidade versus sinceridade racial. E aí, essa é uma ideia que não vem dele, é uma ideia que vem dos interlocutores, da pesquisa dele em campo. Uma das cenas que ele descreve no livro, a gente chama de cena etnográfica. Ele está no Harlem, e no verão eles vendem frutas cortadas na rua. Fruta cortada, fruta congelada, porque é realmente muito, muito quente. Então, a melancia é um alimento culturalmente relacionado aos negros. Tem uma foto. Naquele filme, A Hora do Show, Showtime, do Spike Lee, não sei se vocês viram, se vocês não viram, eu super recomendo assistir. A capa do filme, ele é tem um nome que eu esqueci, mas é um negro caricato norte-americano, com os lábios vermelhos e a pele escura, igual o blackface que eles fazem, comendo um pedaço de melancia, com os dentes podres. Esse seria o retrato imaginético do negro norte-americano do interior. Então, a melancia ela é um símbolo cultural, era um alimento que só os negros comiam, assim como a feijoada aqui no Brasil, e ela é um símbolo alimentar cultural do lugar do negro, sobretudo no imaginário do interior, porque tem ainda um corte territorial do negro do sul e o negro do norte. Então, digamos que... E aí tem um outro filme que chama Feitiço, com Omar Hedrick, acho que é assim que ele chama, que fez aquela série maravilhosa Power, mas, enfim. E aí a história é justamente do filme Feitiço, o encontro entre o negro da cidade e o negro do campo. E esse choque cultural entre esses dois territórios. Mas a melancia é um alimento cultural dos negros, e aí o John Jackson faz a etnografia dele no Harlem, e ele fica ali observando como é que as pessoas negras vivem no Harlem, porque ele quer entender essa ideia do que é ser negro nos Estados Unidos. Conversando com o senhor, vendendo melancia, esse senhor, a Columbia, não sei se vocês sabem, ela fica no Harlem. A Columbia é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, ela fica no Harlem. E ele fez doutorado na Columbia. Então, ele está ali conversando com o cara e ele fala assim, eu sou doutorando em antropologia na Columbia, eu estou aqui fazendo a minha tese e eu queria conversar um pouco com o senhor sobre o que é ser negro. E aí, esse senhor diz para ele assim, você não é mais negro, você agora é um negro vestido de branco. A sua pele é negra, mas a sua cabeça é igual aos brancos. E aí o cara fala, e aí o John pergunta para ele assim, mas por que né, você está dizendo isso? E aí ele fala, você é autenticamente negro, mas você não é sinceramente negro. E essa ideia do autêntico e do sincero tem a ver com a performance. Então, é como o cara quer dizer que eu posso olhar para você e autenticar o seu lugar de negritude, mas eu não posso dizer que você vivencia essa negritude, porque agora você pensa igual os brancos, você se veste como os brancos, você fala como os brancos, você vive como os brancos. Então, é um pouco essa a ideia do... E aí o cara fala para ele assim, você nem melancia come. Então, isso fala melancia e manga, né? Mas melancia mais. Fala desses lugares de construção de identidade racial. E eu acho que é um pouco isso que a gente está pensando. Afinal de contas, o que é que produz a nossa identidade racial? Ela é baseada no quê? E o quanto nós estamos ausentes do embranquecimento sistêmico que está no jogo das relações sociais. Ou o quanto esse embranquecimento nos atravessa, mesmo com os marcadores fenótipicos, que olha e enquadra a gente nesse lugar de ser ou não preto. Como é que esses processos se dão? Agora sim, Mônica, a palavra está contigo. Não era nem para começar, não. Era só para saber se a gente também ia ter lugar de fala. Mas já que me passou o bastão, quando a senhora começou a falar, eu lembrei de uma aula com o doutor Edio, do Ileara. Larouillet, grupo de pesquisa. Ah, tá. Né, que fez a defesa, inclusive, lá no STF, a senhora soube, sobre a questão, né, aí de São Paulo. E na aula do Larouillet, ele fez uma colocação que eu não tinha, eu acho que não tinha, assim, sabe quando você entende, mas não compreende? Eu acho que agora a senhora trouxe e sedimentou, porque ele falou assim, dentro da discussão lá da aula, que lá teve a ascensão social dessa pequena elite que a senhora fala, negra, por conta de lá eles terem assimilado a questão da religião.
Eles foram 100%, eles são protestantes, vamos dizer assim. E aqui não houve isso. Aí a senhora traz, aqui aí eu acho que deu um estalo na minha cabeça, essa questão de que o negro brasileiro, ele olha para o negro americano e fala, é diferente. E os marcadores, né, africanos, né, enfim, ancestrais, que os terreiros, que eles colocam em si na questão dos terreiros. E eu me lembrei também de uma outra coisa, que é a fala da Ludmilla, por conta das plásticas, não sei o quê, até que ponto a gente também é aceito, né, nesse jogo de como é que autenticidade, né, e identidade e tal, se a gente não fizer essas plásticas, se a gente não se embranquecer, será que a Isa estaria no Rock in Rio se ela não fosse esse corpo padrão, mulher negra padrão? Porque Jojo Todinho, a Carol, não sei se a senhora conhece a Carol, eu particularmente adoro. Carol de Niterói. Meu namorado lava minhas calcinhas. Então, eu acho ela muito engraçada. Ela estava, só que ela não estava lá, estava na favela. O lugar dela é na favela. O lugar da Isa é ali, da mulher que tem um corpão lindão e tal. Então, eu acho que tem muito disso. A Ludmilla disse que talvez não fizesse comercial, por exemplo, da Tim, se ela tivesse aquele nariz largo. Então, assim, eu acho que é uma regra da branquitude. Ok, você passa, desde que você faça algumas pequenas adaptações, que na verdade são muitas, não são tão pequenas assim, para que passe por esse filtro de aceitação nosso. Eu acho que tem um pouco disso. E aí, quando a senhora fala desse antropólogo, eu acho que faz mais sentido, porque realmente a gente passa a frequentar certos lugares ou a ter certos conhecimentos, a gente quer mais, mas a gente quer mais do mundo branco. E, por conta da aula passada aqui da minha turma, eu lembro que uma das últimas aulas isso ficou muito forte na minha cabeça, de ir no mundo branco, porque para mim eu acho que é o meu lema do Nicanda, é ir ao mundo branco, pegar o que eu preciso e voltar. Eu acho que foi isso que eu tirei do Nicanda, sabe, do seu aprendizado. É isso que eu estou trazendo como um filtro na minha vida. E a gente pode ir lá, pegar as coisas e voltar. Mas aí agora tem outra reflexão que a senhora traz. Tá, mas essas coisas realmente são necessárias? Elas não são brancas? Será que realmente eu preciso disso? Eu acho que eu estou começando a fazer uma elaboração em relação a isso. Eu acho que no que você coloca, que de alguma forma está na descrição que o Clóvis Moura faz, mas a gente também não precisa ficar preso a ele, a gente pode desdobrar o texto, pensar outras coisas, e depois voltar para ele de novo, não tem problema, que é uma discussão que ela é importante, que é qual o processo de produção cultural, como é que se forma um sujeito? Como é que você pega um bebê, aquele conjunto de músculos, nervos e terminações que não está formado, socializado, e você coloca ele dentro de uma cultura a tal ponto que ele seja capaz de reproduzir essa cultura e modificá-la para avançar no processo civilizatório. O Theodor Adorno, que é um filósofo branco, ele vai dizer que o nome disso é formação, é isso que a gente faz. A gente pega o sujeito, insere ele na cultura, ele se apropria dessa cultura e depois ele ressignifica essa cultura avançando nela e trazendo outros contornos. Isso é o processo de desenvolvimento civilizatório. Mas existem 3 pilares, pelo menos para a antropologia, e eu acho que para o direito também, que vão dizer desse processo. Um deles é a religião. Isso porque a religião é um conjunto de sistemas performáticos que conformam o corpo. Nossa, que coisa complexa, né? A religião é um conjunto de rituais que todos os gestos físicos que nós produzimos, todo gesto é físico, né? Talvez existam gestos inconscientes, não sei, tem que pensar isso aí depois. Vou até marcar aqui para não esquecer. Mas todos os gestos que nós produzimos, vocálicos ou físicos, eles são baseados nos rituais religiosos. Essa é a premissa da antropologia. Qualquer gesto, qualquer um, ele é baseado na premissa religiosa. Da dança, os gestos da dança, até os gestos cotidianos são baseados nos rituais vivenciados
dentro da estrutura religiosa. Vale lembrar que vocalidade, falar também é gesto. Então, a escolha de palavras e de expressões estão baseadas nesses rituais religiosos. Como a religião católica, que é a religião que é base da civilização ocidental, ela é uma religião pouco gestual do ponto de vista físico e muito gestual do ponto de vista vocálico, nós consideramos pouco o nosso corpo na nossa cultura ocidental. A gente valoriza muito a fala, e tudo aquilo que da fala pode ser aprisionado, sobretudo no livro, porque o livro pode ser lido, e muito pouco aquilo que o corpo produz como referência. E a gente valoriza aquilo que o corpo produz quando está dentro do estereótipo ou do espectro daquilo que é branco. Quanto mais branco os gestos desse corpo for, mais aceito ele vai ser. Aí acho que é onde entra a psicanálise, né? Porque tem a ver com esse jogo das possibilidades da ideia de corpo e o corpo negro que é desejável. Que corpo negro é desejável, né? Que ideia de corpo negro é desejável? É o corpo negro de pele retinta, porque encaixa no estereótipo de negritude? É o corpo preto que performa a mulata de carnaval, porque encaixa no estereótipo da branquitude, né? Nos 6 lugares que a Patrícia Hill Collins vai dizer, dos lugares de controle, da imagem de controle das mulheres. Eu acho que tem um pouco a ver com esse jogo do desejo que não pode ser satisfeito, do desejo que não pode ser vivido, porque o racismo não permite a satisfação desse desejo. Então, ele vai para um lugar de controle, e esse lugar de controle são essas imagens fixas, que daí não foge daquele controle. Eu desejo o corpo negro dentro de uma ideia específica. Que ideia específica é essa? O trabalho doméstico, a satisfação sexual, a satisfação cultural, né? Ver um negro correndo, ou ver um negro jogando bola, ou ver um negro sambando, são lugares específicos da reprodução desse desejo. E que tem muito a ver com a leitura que o pensamento branco fez no Brasil durante muito tempo com as religiões de matriz africana, que é esse lugar do animalismo, né? E que eles associam esse animalismo ao transe e ao sacrifício. Então, tem 2 chaves que o mundo branco olha a experiência afro-religiosa. Ou o mundo, né? Ou ela é uma coisa folclórica, e aí Yansan vira fantasia de carnaval, e aí Iemanjá fica branca, e aí Oxum vira, sei lá, deusa guerreira. Então, é uma ideia folclórica dessa experiência e controlável, porque ela está dentro da narrativa, do vocálico, da história que é contada, e as pessoas tomam a experiência oral do terreiro como se ela fosse mera experiência, uma coisa qualquer, banal, e ela não é, porque ela é complexa em sistemas e códigos. Se você estiver num terreiro e alguém falar para você assim, então, Iaô, pega ali, pega ali a flor e pega a areia e faz um balaio de flor para o velho. Tem uma série de códigos narrados aqui que quem não é do terreiro não sabe o que está sendo falado, né? Como assim pega a flor e a areia e faz um balaio de flor para o velho? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, gente, do que essa mulher está falando? Como que ela vai pegar a flor e vai colocar a flor na areia e vai fazer um balaio para o velho? Que velho? Oxalá, o Molu? Meu Deus, quem é esse? É o boiadeiro? Quem é esse velho que essa mulher está falando? E, no entanto, ela estava dizendo para a menina de santo, a filha de santo dela, pegar pipoca, queimar na areia e fazer um balaio de pipoca para o velho, que é o Molu. Flor é o nome que se dá à pipoca, porque ela parece uma flor, né? Ela brocha igual uma flor. Então, a gente joga essa oralidade na mera experiência, mas ela não é mera experiência, ela é um sistema complexo de ideias que, por não entender pela essa ideia do folclore, do lugar do controle, é vista como esse deslocamento, né? Não está no texto escrito. E outra coisa que está presente, a outra forma de olhar para essa experiência africana do terreiro, por exemplo, e diminuir ela, é colocar na chave do animalismo. Como se fosse algo que não é explicável, é só sentido pelo corpo de forma instintiva, iguais os animais fazem, né? O cachorro não cheira nosso bumbum porque ele gosta de dar o bumbum, é porque é instintivo o reconhecimento pelo cheiro. E nada mais produtor de cheiro do que o nosso bumbum, né? Porque tudo que a gente come sai por ali. Então, tem um quadro biológico. E esse animalismo, ele joga essa experiência para essa redução e para a possibilidade de controle.
E o que é muito curioso, né? Porque fora do jogo, qual que é a ideia do ritual e da religiosidade? É que aqueles rituais só fazem sentido naquele enquadre. Então, quando uma pessoa vê uma igreja, uma pessoa catolicíssima, ela faz o sinal da cruz. Tem um enquadre, a igreja e o gesto. Se enquadra, e para quem sabe ler esse gesto, entende que a pessoa está tomando a bênção, está se benzendo. Para quem não entende essa linguagem, é um ato desassociado. No entanto, tem uma imagem de controle, a igreja igual Deus, e tem um gesto que dialoga com essa imagem de controle, que é o ato de se benzer. A pessoa que anda no Pelourinho, coitada, é melhor andar se benzendo o tempo inteiro, né? Porque lá tem uma de igreja. Mas são enquadres desses lugares que, quando colocados em conexão, o gesto entra dentro de um ritual. Qual é o ritual? O ritual de se benzer para pedir proteção. Toda vez que eu vejo uma igreja, eu reproduzo exatamente o mesmo gesto. Isso é ritual, ideias que se repetem para estabelecer uma comunicação. Então, quando se desloca esse enquadre da ideia que dá origem ao ritual, ou que significa o ritual como um gesto intencional do corpo, você perde completamente sentido. É tipo uma pessoa não pajé tomar ayahuasca. Não tem efeito nenhum. Tem efeito trópico, né? É psicotrópico, de dar uma brisa lá das folhas, ou de passar mal, mas a prática religiosa em si, ela não existe. Por que ela não existe? Porque aquele corpo não foi preparado para ler esse ritual. Ele não tem um enquadre para esse ritual. Qual é o enquadre, no caso da ayahuasca? Já que não tem uma igreja que dê sentido para o gesto, é a própria preparação do corpo. É a mesma coisa no candomblé. Por que a gente se inicia no terreiro? Para preparar o corpo para viver o ritual, porque senão o ritual está descolado de um enquadre. Identidade racial, em alguma medida, está localizada nessa ideia de enquadre e ritual. Quais são as preparações que o nosso corpo vivencia para poder lidar com aquele ritual que fala de uma identidade? Então, entender, por exemplo, o significado do turbante é um preparo corporal para o uso do turbante. Entender o significado do punho cerrado é um enquadre, né, corporal, é um preparo corporal para usar esse gesto. Ele é um gesto embutido de significados que, quando enquadrado num corpo negro, ele tem um significado. Quando enquadrado num corpo branco, ele tem outro significado. Essa é a ideia um pouco de identidade como... Qual que é o termo que o Clóvis Moura usa aqui, meu Deus? Como resistência cultural. Porque isso está dentro de um enquadre, dentro de uma performance, de algo que a gente quer comunicar, de algo que a gente quer dizer, e que está conectado à nossa jornada, à nossa experiência com essa descoberta de ser negro, ou de ser negra, que é o que a Lélia Gonzalez chama de tornar-se negro. É a possibilidade de significar gestos cotidianos que estão lá na experiência afro-religiosa, que vão ganhando sentido e vão dando para a gente esse repertório sobre ser negro. Esses signos e símbolos que atravessam a ideia de ser negro. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, no show da Isa ontem, e a gente fosse pensar em termos de ideia de enquadre, a cena dela baixada, com a mãe dela colocando a coroa na cabeça dela, está mais próxima do enquadre da experiência branca europeia do que da experiência negra africana. Isso porque o processo de coroação nas comunidades tradicionais africanas não era daquela forma. Não era como no Wakanda também, que aquilo ali é a poetização da experiência, mas era por disputa territorial. Por que Xangô era um grande rei? Porque Xangô era dono da metade da Nigéria. Então, assim, da costa da Nigéria até chegando lá no norte, eu acho, já quase no território Axante, Xangô era dono de tudo. Tudo era reino de Oió. E as suas cidades-estados, Osogbo, Ifé, e outras mais que eu não vou lembrar o nome agora. Por isso que ele era rei, não porque ele tinha uma coroa. Porque ele era um territorialista. Filhos de Xangô são territorialistas. O que é meu e ninguém tasca. Esse era Xangô. Tem uma história bonita dele com o Mulu, que diz que quando ele conquistou o território de Savé, acho que é esse que é o nome do território, que era onde o Mulu era rei, e, na verdade, isso é uma prática que Xangô tinha. Isso não é história de mito, não, tá? Isso é história, está registrado na biblioteca.
Inclusive, na Inglaterra, eles têm uma biblioteca que eu acho que não sei se eles já devolveram, em Yorubá, que tem uma foto de Xangô, uma foto de Xangô, do que seria Xangô, né? Que não era grande, era um homem baixinho, talvez de 1,5 m, 1,60 m, talvez, vestido com roupa de animal e búzios. Está lá na biblioteca, em alguma universidade de Oxford, alguma coisa assim na Inglaterra. Eles têm uma biblioteca com esses materiais, porque a Nigéria é colonização inglesa. Depois, né, quando ela passa a ser colonizada pela Europa, ela é colonização inglesa. Mas o fato que Xangô tinha uma estratégia que era a seguinte: ele conquistava o território, mas ele mantinha algumas tradições. Então, se explica no candomblé por que no mês de agosto, quando se cultua a família do velho, a família da palha, se cobre Xangô no terreiro, é em respeito ao reinado de Omolu, né? Ao seu lugar de rei. Porque Xangô, quando conquistou o território de Omolu, se curvou para ele e manteve as tradições basicamente islâmicas desse território, porque eles têm uma tradição. Omolu tem muitos rituais próximos do culto muçulmano, né? Das práticas religiosas muçulmanas. Então, esses enquadres, eles falam dessa ideia de produção de uma identidade. Então, no caso da Isa, por exemplo, aquela cena está muito mais para Rei Arthur do que para, sei lá, uma coroação de uma rainha africana. E a gente também viu no Rock in Rio, é porque eu gosto de performance, tá? Então, eu fico vendo esses negócios, eu fico vendo clipes horas e horas, e shows horas e horas, porque eu adoro performance. A gente também viu no Rock in Rio o outro movimento, o Racionais cantando Nego Drama, com fotos atrás de pessoas que foram mortas pela polícia. Isso também é enquadro racial, porque ele está significando a música como uma narrativa performática, porque tem a performance do corpo e a performance da voz, daquilo que a vocalidade conta. A gente chama isso de narrativa performática. Ele está conectando a narrativa dele performática a um repertório de imagens que dão sentido ao que ele está falando, e fazendo um enquadro racial, porque ele passou imagens, e eu fiquei feliz quando vi a imagem da Cláudia, que foi assassinada pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro, arrastada viva, no centro da... Gente, eu fico chocada com isso, assim. 3 horas da tarde, uma mulher sendo arrastada no centro do Rio de Janeiro, tudo parado e ninguém viu. Ninguém viu. A mulher morreu sendo arrastada e ninguém viu. Foram ver, sei lá, 2 quilômetros depois e a mulher já estava morta. Isso, para mim, é uma coisa muito chocante. Mas isso também tem um enquadro, né? As imagens, elas vão produzindo uma ideia e é um ritual. Que ritual é esse? O ritual da tortura da escravidão, que era um ritual religioso, porque antes de açoitar os negros, se rezava um Pai Nosso. Por isso que tem pelourinho na frente da igreja em Salvador. Porque antes de se fazer o ritual do açoite, se rezava Pai Nosso para poder lavar o pecado de torturar alguém, né? Porque negros também eram filhos de Deus, porque eles eram batizados na Igreja Católica. Então, por isso que o Pelourinho chama Pelourinho, porque era o lugar onde se açoitava e ele tem tantas igrejas. Quer dizer, de tantas histórias que contam, essa é uma das tantas que contam, e eu gosto de todas elas. A ideia de que o Pelourinho tem tanta igreja porque tem muita macumba, então, para cada encruzilhada tem uma igreja, que é para neutralizar ali o Exu e o Santo. Então, você toma uma para o Exu, já dá uma para o Santo, tá tudo certo. Tem essa história que eu gosto bastante, porque isso era ritual público, né? Era um ritual religioso. E, inclusive, ali embaixo, na entrada do Pelourinho, o Pelourinho que tinha ali, se matava ali e já se jogava no cemitério. Porque aquela igreja que tem bem no pé do Pelourinho, do lado direito, do lado esquerdo, talvez a Gil lembre do nome, eu não lembro o nome dela. Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, talvez. Atrás dela tem um cemitério e a Anastácia está enterrada ali. Os restos mortais da Anastácia está ali ainda, inclusive. Dá para entrar e ir lá olhar a parte onde é o túmulo dela, onde fica ali o mausoléu, sei lá como é que chama. O dela ainda está ali. Os outros eles tiraram da Anastácia, eles mantiveram lá. Então, já se matava os pretos ali e já se jogava os pretos no cemitério. Em Cachoeira, a mesma coisa. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica no alto do morro, na comunidade do Rosarinho, tem um cemitério atrás. Então, já se matava os pretos ali mesmo, no alto do morro, já se rezava o Pai Nosso e já se jogava ali atrás. Isso é ritual. Ritual é produção de memória, memória é produção de corpo. Por que eu estava falando disso? Nem sei. Mas, enfim, é isso aí. Não sei como é que eu cheguei aqui. Não sei que curva que eu peguei que eu cheguei aqui.
Falou da Cláudia, que foi morta aqui em Madureira, quando fecharam a serra. Mas uma coisa que você falou sobre a ideia de assimilação. A assimilação, na experiência racial, na experiência ocidental, a assimilação ela é fundamental para a manutenção da vida. Se você não se assimila ao sistema, a um modo de produção social, você enlouquece. Os loucos do século passado, eles eram pessoas que não se assimilavam a esse lugar social. Então, quem eram os loucos? Os alcoólatras, os viciados em narcóticos, né? Ópio e erva de preto, que era maconha, as mulheres que não queriam ter filho, os homens que não gostavam de trabalhar. Então, todos aqueles que não se enquadravam dentro de uma ideia específica, não conseguiam assimilar essa ideia dominante, eram enquadrados como não normativos, né? Anormais, anormativos. E em sociedades como a brasileira, e até norte-americana, acho que em qualquer sociedade, talvez menos em sociedades certificadas por caça, como a sociedade indiana, talvez, ou na sociedade judaica, a assimilação é fundamental para a manutenção da vida. Então, a gente é obrigado e levado a se assimilar ao longo da vida. Em algum lugar, nós somos assimilados, assim, tipo, então... Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma relação crítica com a assimilação. Eu acho que são dois movimentos que eles são diferentes, mas me parece que ela está dada. E eu também não sei se ela é ruim, se a assimilação ela é ruim. Eu acho que a assimilação ela é ruim quando ela leva ao apagamento histórico, ao epistemicídio. Então, se assimilar, por exemplo, o cachorro é um animal, assim, o gato menos, nem tanto, mas o cachorro é um animal que, para ele ser domesticado, ele precisa assimilar os hábitos dos humanos com quem ele mora. Por quê? Para que ele possa sobreviver. Então, se ele não consegue acompanhar esse processo de socialização, se são pessoas que saem muito, ele passa o dia todo sozinho. Ele tem que assimilar o comportamento da solidão, mesmo ele sendo biologicamente um animal predisposto a estar em grupo, porque senão ele não consegue sobreviver. Alguns cachorros adoecem, caem em depressão, porque se sentem sozinhos. Alguns cachorros se adaptam e vivem a vida. É um exemplo, eu não gosto muito de exemplos que comparam com animais por conta da questão do nazismo, mas eu acho que ele ilustra bem essa ideia de como nós somos, por sermos também sujeitos sociáveis, propensos à assimilação. E é um comportamento humano esperado. Ele não é um comportamento equivocado. O ponto é que a assimilação racial, assim como a assimilação de gênero, o que é assimilação de gênero? Mulheres que perpetuam o machismo. Porque sem a assimilação de gênero, é insustentável a convivência do gênero. Quer ver um exemplo bem básico? Mulheres que são... Estava falando outro dia com o Uber, nada a ver. Né? O Uber batendo aos papos, estou falando isso para ele. Falei, olha, eu acho que hoje as mulheres criaram um nível de independência financeira e, por consequência, emocional, que os homens não acompanharam. Então, tem um descompasso na relação emocional homem-mulher que eu acho que está ficando insustentável e que eu não sei o que vai acontecer com a humanidade. Porque alguns comportamentos que as mulheres tomavam como necessário para sobreviver, hoje as mulheres tomam como inaceitável. Por exemplo, a dependência financeira. Há 10, 15 anos atrás, antes das políticas massivas de entrada de mulheres no mercado de trabalho, não era comum mulheres que tinham total sustento financeiro. Mesmo mulheres negras que eram mães solteiras porque os parceiros foram embora, em alguma medida dependiam da comunidade para poder sobreviver, porque não era comum mulheres no mercado de trabalho. Então, ou ela fazia pequenos trabalhos manuais em casa, ou ela dependia de doação de amigos ou de doação da família. Se a gente retomar a história das nossas avós, e para quem tem mais de 50 das nossas mães, é essa a história que elas contam. Uma mulher nos anos 80, que trabalhava e cuidava dos filhos e tinha o próprio salário, era uma mulher vista de forma negativa, principalmente na classe popular. Mas, nossa, minha mãe foi doméstica a vida inteira, sustentou 5 filhos, mas o marido estava em casa. Não valia nada, não fazia nada, bebia o dia inteiro, mas ele estava ali porque ela tinha um marido. Ela trabalhava, ela que pagava as contas, mas ela tinha um marido e era ele quem decidia as coisas. Era ele quem dava a última palavra, pelo menos publicamente. Pouquíssimas mulheres romperam com isso de forma efetiva. Esse é um rompimento dos anos 2000 para cá.
provavelmente as meninas que nasceram agora já não vão mais ser assim quando elas tiverem 20 e poucos anos, porque a cultura mudou. Então, em alguma medida, as mulheres, para poder sobreviver na sociedade, se assimilaram aos padrões culturais do masculino, né? Eu tenho um caso que eu acompanhei um tempo, que ela dizia assim, uma mulher negra que eu acompanhei um tempo na clínica, e ela me dizia assim, a minha mãe trabalhou a vida inteira de doméstica, e meu pai não fazia nada, só bebia e batia nela. Mas eu não entendia por que ela não colocava ele para fora. E aí, um pouco antes dela morrer, a gente conversando, eu perguntei isso para ela, e ela me disse assim, mas minha filha, o que ela vai fazer sem um homem em casa? As pessoas iam achar que eu era qualquer uma. Então, de alguma forma, esse lugar do masculino garante a existência do feminino. Isso é assimilação de gênero. E outras, a gente pode pensar em diversos exemplos. Aquela coisa de que mulher não reclama, faz por debaixo dos panos, aquela ideia de que mulher que reclama muito nunca vai ser amada ou querida pelos homens porque você reclama demais. Então, você não pode reclamar para ele, você tem que fazer de uma forma que ele ache que é ele quem está mandando. Também existe assimilação de classe, assimilação de raça, né? Qual que é a ideia de assimilação de classe? Pagar um celular em 24 vezes para achar que vivencia a mesma experiência que uma pessoa de classe média ou de classe média alta. Ou comprar um carro em 70 vezes, porque precisa ter o mesmo carro para vivenciar de alguma forma essa mesma experiência. Então, a assimilação é um recurso social, de socialização necessário, necessariamente não é algo negativo, mas ela é um problema quando ela leva ao epistemicídio. Esse é um exemplo prático de intersecção. De novo, né? Intersecção não é lanche do McDonald's. Intersecção é como os marcadores sociais, estruturais, vão se conectando e produzindo e consolidando estruturas de opressão. Então, quando a gente junta gênero, raça, classe, idade, habilidades físicas, né? Capacidades físicas, a gente vai tendo desenhos diferentes de como o sujeito vai sendo visto e o que ele pode também produzir na sociedade. Por outro lado, a gente também tem, junto com essa ideia, com esses marcadores, o quanto essa presença realmente afeta o espaço. Eu posso ser uma mulher negra que trabalhe como CEO, CFO, CDO, sei lá, qualquer ser, numa empresa, mas se eu for a única mulher negra naquele espaço, o quanto a minha presença ali afeta de fato aquele espaço. Ou o quanto a minha presença ali, para se sustentar, precisa ser assimilada àquele espaço. São duas ideias que acontecem no mesmo lugar e que elas não são iguais. Então, eu sou doutora em antropologia e dou aula na universidade, sou a primeira, mas o quanto a minha presença ali realmente afeta aquele espaço. Eu não sou do time da representatividade pela representatividade, mas eu acho que é melhor uma pessoa preta do que nenhuma. Porém, isso não vai resolver nossos problemas estruturalmente, vai resolver individualmente. Individualmente no sentido de que eu, ao ver uma mulher preta, posso me sentir motivada. Mas isso não quer dizer que a estrutura em si vai mudar. Ela só vai fortalecer a minha possibilidade de reflexão ou de produção, percepção do mundo. Então, eu acho que a assimilação ela é ruim quando ela leva para esse processo de epistemicídio, que é o que a Sueli Carneiro aborda na tese dela, né? Sobre o ser e o não ser e a ontologia. Não tem nada a ver com epistemicídio, a tese dela, mas ela discute isso como uma estratégia de apagamento do ser que leva ao não ser, que é essa a discussão que ela faz na tese. Então, eu acho que é esse que é o problema. E esse problema da assimilação, eu acho que ele se reforça com a ideia do negro na moda. Porque, supostamente, o fato da gente ter tido várias estrelas brasileiras negras no Rock in Rio resolve o problema da ausência negra nos espaços de poder dentro da cultura, porque são espaços simbólicos, né? Um grande festival mundial. Mas até que ponto essa presença ela é assimilação ou ela é, de fato, afetação? Né? Inclusive, o quanto eu, como pessoa negra, tenho poder de afetação. Acho que são perguntas, né, que a gente pode se fazer. O quanto eu, como pessoa negra, tenho realmente poder de afetar a estrutura de forma individual. Eu ali resolvo o problema. Ou essa afetação só pode se dar de forma coletiva, dentro de espaços coletivos, em estruturas coletivas e de forma coletiva. São, acho que, dois lugares diferentes para a gente poder pensar. Diga, Joana.
Já que eu tô aqui pensando, né, várias coisas assim em relação ao que você fala, mas vou tentar fazer umas correlações. Com essa questão do simbolismo, né, e aí trazendo com o que você trouxe em relação aos os marcadores simbólicos, rituais, e agora você falando de assimilação, né, eu estou pensando assim, ainda que pessoas, falando sobre assimilação de raça, ainda que pessoas que se identifiquem como, até das que se identificam como uma pessoa negra, né, ou como uma pessoa racializada, não pessoa negra ou não necessariamente, mas de alguma forma ele está ocupando um espaço de poder. E aí, muitas vezes, ou um espaço ali que está trazendo uma representatividade. Como que essa pessoa que não tem uma referência em relação ao simbolismo do que é essa experiência negra, né? E fazendo um paralelo com o que você trouxe da Isa, como é que isso se dá, né, dentro do ambiente? Porque às vezes, como essa ideia de representatividade ela vem primeiro, até primeiro assim para ficar bem na fita, ou porque está na moda, vem primeiro, inclusive das pessoas brancas, do que necessariamente das pessoas que são racializadas ou são vistas como negras, que são colocadas nesses espaços para, né, chancelar isso. Como é que isso fica, né? Que forma a gente pode pensar nesse corpo, nesse lugar, considerando esse contexto? Uhum. Eu acho que o que você está perguntando tem a ver com o que a Gil e a Mônica trouxeram sobre o mundo branco como lugar de passagem, não como lugar de moradia, de estar, onde a gente vai e fica ali porque a gente acha que vai ocupar e vai mudar alguma coisa. Não vai. A gente tem que partir do princípio que representatividade pode ser olhado por 2 ou 3 lugares. A gente usa a representatividade pela chave do psíquico, mas a gente está falando da representatividade pela chave do econômico. A gente pensa psiquicamente representatividade, como essa ideia de me vejo nesse lugar, mas a gente está sempre pensando representatividade como acesso econômico. Pessoas pretas no lugar de economia. Lugar de economia não é produzir economia, é só acessar a economia. São coisas completamente diferentes, eu acho. Por que eu estou chamando a atenção para essas 2 ideias? Porque o mundo branco não precisa de representatividade, porque o mundo é construído a partir dele, para ele, com ele. Então, pessoas brancas não precisam de representantes físicos para que se vejam nos lugares, porque tudo foi feito à sua imagem e semelhança. Então, essa categoria psíquica é algo que, para eles, nem sequer existe. Eles falam de representatividade de corpos gordos, representatividade de corpos PCDs, porque seriam marcadores de anormalidade, né? Do não normal, da diferença. Mas a nossa chave, enquanto pessoas pretas, para pensar representatividade, que é esse lugar do psíquico, do se conectar, do se reconhecer, não é a mesma chave que eles usam de representatividade. Então, quando pessoas brancas dizem que a presença da Isa, para eles ali, é o símbolo da representação, eles não estão inventando ou fantasiando. Eles estão apenas atribuindo o sentido de representatividade à experiência deles, ao repertório deles. E no repertório deles, a experiência se satisfaz com o corpo. Porque a essência desse corpo, ela não precisa ser disputada, ela está dada, ela está consolidada, ela é inquestionável. No entanto, para nós, representatividade, enquanto pessoas pretas, tem a ver com conexão. Eu me conecto porque a minha experiência se encontra com a outra experiência e significa-se numa grande experiência, que é a experiência de ser preto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós crescemos numa sociedade que não valoriza a nossa presença, a não ser em imagens específicas de controle. Normalmente são imagens negativas, daí a ideia de negro como negação, né? Negação da presença, da ação, da razão, negação. À medida que a gente vai produzindo uma consciência racional sobre a nossa jornada, a gente vai buscando a necessidade de materializar essa consciência. Isso porque razão só existe no campo material. A razão, para ela poder ser algo que ela é introjetada nas pessoas, ela vira material. Vira material como? No livro. A gente faz uma tese, põe no livro, a tese é o exemplo máximo da razão. O livro é a materialização da razão.
Mas, subjetivamente, à medida que eu, como negra, vou produzindo uma razão sobre mim mesma através dos livros, lendo Lélia, Angela Davis, Djamila, Bianca, Sueli, Carolina, Conceição, eu preciso materializar isso num outro lugar. A gente vai ver isso no texto de Meta Enquadre, que é o corpo, porque o corpo é a produção da experiência. A razão ocidental tenta dizer que a experiência se dá fora do corpo, mas é mentira, ela só acontece no corpo e eles sabem disso. O fato é que o corpo deles é o corpo status, ele não é o corpo questionável, é o corpo que está dado. Então, eles não têm que pensar sobre o que está dado. A gente pensa corpo porque o nosso corpo não está dado. A gente é obrigado a pensar corpo. Branco não precisa pensar corpo porque o corpo dele está dado. É o que tem, é o que há, como diria Caetano, né? É o arco da presença. Quando a gente vai para esse movimento de buscar materializar, até porque não existem muitos lugares de razão escrita sobre ser preto. Ela está limitada também a algumas narrativas específicas. Ah, eu queria pensar ser preto na engenharia. Não sei se tem. Queria pensar a razão do preto na discussão de genética. Não sei se tem. Então, para onde? O que nos sobra? O corpo. E sobra o corpo por dois motivos. Primeiro, porque eles associam tudo que nós fazemos à chave corporal, mas o corporal anímico ou folclórico. Então, é ali que a gente se enquadra nessa ideia de corpo. E sobra o corpo, porque é no corpo onde dá a experiência. Então, a gente, como diria Angela Davis, é duplamente tensionado para olhar para o corpo, por esses dois lugares. Só que a gente espera um corpo que a gente se conecte. E esse corpo está esvaziado de razão preta, porque ele está preenchido de razão branca. Ele é só um corpo performático, porque ele performa uma ideia de ser preto, ou genético, pela pele retinta, ou performático, pelos símbolos que ele carrega. E se ele conseguir juntar genética e performance, ele é o melhor dos corpos, porque ele comunica duplamente. Mas não quer dizer que ele está repleto de significado. É tipo assim, uma pessoa fazer a cruz andando numa encruzilhada. Você está fazendo a cruz por quê? Você faz a cruz num contexto católico. O que tem nessa encruzilhada? Esses movimentos de produção de consciência que eu acho que eles são um passo antes. Então, ter uma diretoria de uma empresa com 12 diretores brancos e uma diretora negra não significa muita coisa, nem na estrutura, em termos de tomada de decisão, porque o que uma pessoa só vai fazer em relação a 12, nem no sentido da representatividade, porque essa pessoa ainda assume a responsabilidade de ser a voz nesse espaço, porque ela é a única ali presente, e nem na jornada subjetiva dessa voz, porque ela não tem lugar de produção de experiência. Qualquer experiência que ela queira produzir, ela vai voltar para o mundo branco. É tipo ir no Louvre ver a exposição sobre a África, sendo que tudo que tem ali sobre a África é dentro da lógica de mundo branco, não sobre a lógica da experiência africana. Será que um museu... Eu nunca fui no continente africano, ainda. Será que um museu feito no continente africano, ele tem a mesma estrutura narrativa de um museu europeu? Não sei, talvez sim, talvez não. Então, são essas formas, na verdade, eu acho que é o jogo conteúdo e forma, né? Que também é um conceito da antropologia. Conteúdo e forma é uma ideia daquilo que... Não, é conteúdo e forma, ou é processo e forma, ou é razão e forma. Acho que é conteúdo e forma. Conteúdo e forma, eu acho que é isso. É a ideia que o que é mais importante para descrever uma cultura? O conteúdo dela ou a forma como esse conteúdo é criado? E como é que a gente separa conteúdo e forma? Como é que eu separo o corpo negro de razão negra, como diria o Attila Mbembe? Como é que eu desconecto essas duas coisas? Com racismo, porque daí eu desconecto. Só que daí, qual que é o problema disso? A própria razão branca está desconectada de conteúdo e forma. Eles também desconectam a razão do corpo. E essa é a maior desgraça do ocidentalismo, porque isso leva à regressão das capacidades civilizatórias. Se a razão não acompanha o material, né, o desenvolvimento material, a gente foi para a Lua, mas acabou com a fome. Esse é o maior exemplo de descompasso razão-corpo. A gente foi para a Lua, mas as pessoas ainda morrem de fome, sendo que a gente podia fazer um comprimido que resolvesse o problema, né? Do ponto de vista da tecnologia. Olha o lugar tecnológico que nós chegamos, tiramos água de Marte, e olha o atraso cultural que nós estamos. As pessoas morrem de fome. Fome, uma coisa, morrem de falta de água, falta de vacina. Então, esse descompasso fala muito de um processo que é da experiência ocidental, que não tem como dizer assim, então,
só pessoas negras vão viver um processo de descolamento razão e corpo, e a gente branco não. A gente está aqui conectado razão e corpo. Não está. A única diferença é que o mundo foi feito à imagem e semelhança deles. E isso cria a falsa ilusão de que o corpo deles está dado, mas o corpo deles também não está dado. Também é um lugar vazio de sentido. Daí, como eles olham para isso, entendem que essa é a experiência deles, para eles ter a Isa ali é o suficiente para resolver o problema. E ela, coitada, acha que está resolvendo o problema, né? Eu chamo isso da síndrome da mulher negra heroína, as grandes heroínas, que acham que sozinhas vão empunhar uma espada e vão resolver todos os problemas raciais, porque elas têm a força. A cena simbólica da mãe dela, coroando ela, como se faz nas histórias de, né, reis e rainhas europeias, fala muito dessa síndrome da mulher negra que acha que vai salvar todo mundo, porque a branquitude construiu essa ideia de falsa salvação via representatividade, que não funciona nem para eles, diga-se de passagem. Diga, Joana. Não, você acabou chegando no ponto que eu ia trazer também para pensar, assim, né? Que você falou lá, poder de afetar de forma individual. E aí a sua última fala agora se conecta com o que eu fiquei, assim, pensando, né? Que uma pessoa trazendo só representatividade, ela só continua trazendo ganhos simbólicos para dentro do mundo branco. Sim. Ela não traz nenhum benefício, porque até porque a depender do corpo que esteja nesse lugar para atender essa demanda da representatividade, não se sabe, não tem como saber se esse corpo se racializa e faz todo esse processo de entender a construção da subjetividade com base nos símbolos, né, do mundo branco. Então, e que mesmo, estou aqui até pensando, né, e que mesmo que tenha esse tipo de, que trabalhe isso em si, para tirar um pouco desse ideal do mundo branco, em que estágio está? Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando um grupo, são diretores de uma empresa, e eles fecharam um programa de coach com a população negra, como eles chamam, né? Os diretores que são negros. Eu estou acompanhando e vou fazer também mentoria com a população branca, que é tipo o CEO deles, né? Só que a demanda que vem como é que eu faço para ter acesso às mesmas ferramentas que as pessoas brancas têm para poder ocupar esse espaço, esse lugar de status que ele tem? Você então, não faz, você não tem como. Então, mas eles estão num processo de muita dor. Me parece, assim, eu tive 3 encontros com eles que a relação está muito desgastada, porque está numa tensão racial, porque eles estão no processo agora de tomar consciência do tornar-se negro, e aí estão nesse lugar da dor, da raiva, da revolta, da frustração, mas ainda assim desejando como eu faço para ser medíocre. Um exemplo, né, que apareceu isso. Como eu faço para ter as ferramentas que eles usam, e por isso que e são pessoas que estão ocupando o lugar, e aí público até, né, de representatividade. Uhum. Então, eu acho que não faz, porque não é esse o jogo. Esse é o ponto, né? Eles criaram um jogo onde a gente só tem as peças, mas não sabe a regra. E aí, sempre que a gente aprende a regra, eles mudam a regra, porque o jogo evolui, né? O jogo avança. Então, a gente gasta muito mais energia, isso para quem tem as peças, porque tem gente que nem as peças tem, para jogar esse jogo. Então, qual é o caminho? Eu não sei, né? Mas qual é o caminho para mim, na minha jornada, usar o mundo branco sempre como passagem, nunca como ponto de chegada? Então, o meu lugar de satisfação emocional, pessoal, religiosa, sexual, não é o mundo branco. Eu, Jaqueline. Ali no mundo branco, eu vou, eu trabalho, eu presto meu serviço, eu ganho meu dinheiro, eu faço a minha crítica, dou ali, coloco ali a minha cara, faço ali a social, mas eu me satisfaço quando eu volto para o meu lugar, e o meu lugar é o mundo preto. Então, eu me satisfaço quando eu volto para a minha família espiritual, para a minha família carnal, quando eu volto para as minhas aulas aqui na Nicanda.
tentar um pouco deslocar da cabeça de pessoas pretas essa ideia de que é possível se satisfazer no mundo branco, porque nem os brancos se satisfazem no mundo deles, porque esse mundo ele é ilusório, ele não existe, ele é uma invenção ocidental. Então, ali é um lugar de trânsito, é um grande comércio, uma grande tribuna, onde se vende a força de trabalho e se recupera o recurso investido naquilo, mas talvez o lugar de satisfação pessoal não seja este o espaço. Se dar em outros, né, vai acontecer em outros lugares. Lugares coletivos, projetos coletivos, ações coletivas, onde realmente se tem essa identificação autêntica, ou melhor, sincera, no sentido dos afetos que são mobilizados para elas, e não só autêntica. Ai, mulher preta, mulher preta, mulher preta, eu preciso me identificar com vocês. Só que o rolê não funciona assim, que está cada um na sua tentando produzir seu mundo, porque é assim que o mundo branco funciona. Para a gente encerrar, eu vou trazer um exemplo que eu acho que talvez ajude a gente pensar, pegando a questão, né, que até que a Mônica trouxe da religião, tal, da língua, essa ideia de que como não dá para se satisfazer no mundo branco. Na língua banto, a língua banto é um tronco linguístico que dá origem a outras línguas, né? O banto. Então, uma delas é o quimbundo. E o que é falado nos terreiros de candomblé aqui no Brasil e é base da língua portuguesa brasileira, é o quimbundo. Muitas palavras que a gente fala são palavras de origem quimbunda, inclusive nicanda é uma palavra quimbundo, que nicanda quer dizer mapa, mapa ou bússola. Não existe a palavra eu. Não existe. No quimbundo não existe eu. Eu acho que no Yorubá também não existe eu. Eu acho, não tenho certeza. No quimbundo eu tenho total certeza. Não existe a palavra eu. Qualquer palavra, frase que você for dizer é sempre no coletivo. Não existe eu faço. Existe nós fazemos, nós comemos, nós construímos, nós pensamos. Na língua inglesa, o verbo to be é a base da língua inglesa, porque o verbo to be sempre fala de alguém que faz algo no individual. Mesmo quando eu falo de forma coletiva, eu falo a partir de uma perspectiva individual, né? Isso é uma maior desgraça para aprender inglês. Falo por experiência própria. Então, e aí pensando, eu falei assim, velho, que doido, né? Você quer a sociedade mais individualista do que a inglesa norte-americana? Que a galera, tipo assim, biluleibe total, no sentido do individualismo, da centralidade do eu, entanto que o Facebook faz sucesso lá, porque seria uma prática social que estimula a vida em comunidade, porque eles não sabem viver em comunidade, porque eles vivem centrados neles mesmos. E aí a língua, o inglês, fala muito disso, né? É sempre de um sujeito para o outro a ação. Ela, raramente, mesmo quando ela é coletiva em relação ao indivíduo. É um negócio muito doido. Nunca é nada que se constrói de forma coletiva. Isso fala sobre a lógica de funcionamento do mundo branco. O mundo branco é baseado na ideia de eu. Na experiência africana, na experiência brasileira, porque nós somos africanos de colonização cultural, tudo é coletivo. E para nós, enquanto pessoas pretas, de socialização preta, e que tem todo esse atravessamento corporal dos territórios pretos que nós crescemos, das famílias multirraciais, é muito difícil estar nesses espaços como diretores dessas empresas e conseguir pensar que ali é uma jornada individual, porque essa é a relação do mundo do trabalho. Não é ali que a satisfação vai vir. Ali é uma jornada individual mesmo. Você está ali para ganhar seu salário, sei lá, de 30 mil reais, cuidar da sua família, manter a sua segurança física e aí procurar espaços coletivos onde você se satisfaça como pessoa preta, porque não vai ser dentro de uma empresa. Talvez uma empresa preta, talvez, mas se ela funcionar dentro de um modelo de gestão dessa lógica do mundo branco, ela não vai dar certo também. Qual é o maior bololô em termos de diversidade nas empresas? Porque eles olham diversidade pelo viés individual, e diversidade só faz sentido se ela for coletiva, porque ela fala de experiências coletivas, mas eles olham pela chave do individual. E aí tem um descompasso entre o que seria e o que é, e o que eles não conseguem fazer. Porque eu estava fazendo hoje uma consultoria numa empresa, e justamente eles estavam falando isso. Parece que a gente não consegue nunca efetivar a diversidade aqui dentro, porque parece que quando a gente anda de um lado, o outro desaba. Por quê? Porque está olhando para o individual.
está olhando para aquela pessoa como uma mulher negra. E aí olha o individual coletivo. Eu vejo uma mulher negra e todo estereótipo de mulher negra eu coloco nessa mulher e acabou a subjetividade dela, morreu ali, não existe mais. E eu referencio ela por esse lugar coletivo. E não consigo entender que, ao mesmo tempo, esse lugar coletivo constrói essa mulher. Então, eu preciso garantir um coletivo que apoie essa mulher, porque é uma relação de contraposição. É para encerrar mesmo. A Viviane falou, né? A gente fala babami e ami, porque é meu, mas meu não é porque é individual. Tipo assim, isso aqui é meu e ninguém tasca. Essa ideia do mi, que a gente traduz como meu, é uma ideia de referenciação. Qual é a tua referência? Babami. Qual é a tua referência? Yami. Mas não no sentido de propriedade. Isso aqui é meu porque ninguém pega. É no sentido de referência. Diferente da forma como a gente pensa, na ideia de isso aqui é meu como propriedade, como algo que é dentro do meu quadrado, né? Esses são os lugares. Identidade é algo relacional, porque está sempre no jogo das relações, e é algo sempre coletivo, nunca individual. Eu posso, eu mesma, Irene, dizer que eu sou cigana. Posso, nas minhas fantasias, achar que eu sou cigana, que é um grupo étnico. Mas se os ciganos não me reconhecerem como cigana, eu vou morrer falando que eu sou cigana. Porque eles não vão me validar como cigana, porque a identidade é algo coletivo, que se baseia em fatores culturais, religiosos, filosóficos, estéticos, étnicos, genéticos, mas ela é algo coletivo, né, que se dá de forma coletiva. E dentro da lógica do mundo branco, eles não conseguem muito bem ter isso de forma clara, então eles produzem identidade a partir de comportamentos. Num primeiro momento, genético, olhei, achei que é branco, espero dela por coisas de pessoas brancas, seja lá o que isso for. O comportamento, e aí eu estimulo a pessoa a reproduzir esse comportamento branco, que eu acho que ele tem que ser branco. Então, o que é que se espera de um diretor, por exemplo, usando o exemplo da Joana, de uma alta empresa? Que ele seja imparcial, implacável, que ele seja frio, que ele seja objetivo, que é a mediocridade, né? Porque pessoas negras são muito passionais na sua jornada profissional. E eu tenho críticas a essa passionalidade, porque eu acho que os brancos não merecem nossa passionalidade. Mas, no geral, são muito passionais. Meu trabalho, minha vida, e é só trabalho. É só trabalho, irmão, isso aí. É só para enriquecer o capitalismo e pagar suas contas. Não é daí que a sua passionalidade vai se alimentar. Só que para nós é muito difícil, porque nós somos passionais. Porque para que a gente consiga sobreviver no mundo que nos destrói, as coisas precisam ter sentido. E aí a gente foi ensinado que o trabalho muda o mundo, então a gente projeta no trabalho a nossa possibilidade de mudar o mundo. É só trabalho. É só trabalho. Trabalho é só trabalho. É performance, né? É entregar o relatório no final do dia, é bater a meta de vendas no final do mês. Isso não é possibilidade de transformação, a menos que seja uma outra relação de trabalho. O meu trabalho no DGEG é um trabalho que possibilita a transformação. Nossa, que discussão mais marxista. E eu vou encerrar. O meu trabalho no DGEG, ele possibilita a transformação porque eu conheço toda a linha de produção. Do começo ao fim, né, o meu trabalho ele não é alienado, ele não está apartado de mim. Eu sei exatamente como ele funciona. Dentro de uma empresa, mesmo eu sendo diretor e estando num cargo de chefia, eu não sei exatamente todo o processo de produção da empresa, porque existem departamentos, setores, as coisas são separadas, e o Marx vai chamar isso de alienação do trabalho, né? O trabalhador não é dono do trabalho, ele é dono da força de produção. O trabalho, para Marx, é a ferramenta de produção de cultura, de afetamento de mundo. Mas o que nós vivemos no capitalismo é produção de força. A gente tem força física, força intelectual, e a gente produz produtos usando essa força. Mas isso não é trabalho. Isso é diferente de trabalho. O que talvez pessoas negras no mercado de trabalho não entendam, que elas vendem força de trabalho racial, porque tem um peso ter pessoas negras em cargos estratégicos, força de trabalho intelectual, no caso de diretores de empresas. Isso é diferente de trabalho, isso é força de trabalho. Trabalho é fazer uma roda de conversa com mulheres negras que queiram se inserir no mercado de trabalho e eu compartilhar meu conhecimento. Força de trabalho é eu vender meu conhecimento adquirido num diploma para uma empresa em troca de um salário e um cargo.
essa passionalidade, ela é fantástica, porque ela nos movimenta a mudança, mas ela é ruim, porque ela joga a nossa experiência num lugar muito emocional. E a gente não tem educação emocional para conseguir lidar com isso. O que acontece? A branquitude nos tritura, nos derruba, nos destrói, porque a gente, no fundo, quer ser branco. E acho que qualquer pessoa em sã consciência, a última coisa que quer querer da vida é ser branco. Porque, mediante todas as coisas que a branquitude fez no mundo, é vergonhoso, né? Então, mas a gente quer, como disse a Joana, a mediocridade deles, porque aparentemente eles são felizes. E aparentemente eles vivem em paz, mas eles não vivem em paz. E eles não são felizes. Por quê? A base da vida no Ocidente é o controle e a destruição. Quando eles não controlam, eles destroem. Isso, quando eles não controlam, para de destruir. Então, não tem como. Não sabe? Eu vou para os Estados Unidos e eu fico pensando, eu falo, velho, quem é a pessoa que quer vir morar num lugar desse? Isso aqui é lugar de gente louca. O mais são aqui mata 10 na escola com arma. Porque aqui as pessoas são doentes, assim. É de verdade isso mesmo. Fora o nível de estresse racial que pessoas não brancas vivem nos Estados Unidos. Você não sabe se você vai receber um tapa na rua, um tiro da polícia. É como o Brasil, a gente vive a mesma tensão racial, mas eu ainda, talvez por ser brasileira, me sinto mais protegida aqui do que fora. Porque eu acho que talvez por ser meu país, minha cultura, eu me sinta mais acomodada aqui dentro, no sentido de que a gente, inclusive porque a gente se conecta, né? A gente está aqui, ó, Inglaterra, Rio, São Paulo, Maranhão, Cuiabá, se conectando. Se eu tiver um problema e eu precisar desabafar com a Joana, ou com a Gil, ou com a Vivi, ou com a Mônica, a gente vai trocar mensagem. Isso daí não tem nos Estados Unidos, não. Sair lá, ó, passar bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É cada um por si, meu amigo, e Deus por todos. Porque não é do hábito cultural deles essa valorização da troca de experiência. Mas, enfim, passamos horrores da hora. Falamos um monte de coisa, menos de Clóvis Moura, ou falamos de Clóvis Moura sem falar de Clóvis Moura. A gente se vê semana que vem, eu não me lembro qual é o texto, mas está tudo certo, estamos aí no game. E é isso, alguém quer falar alguma coisa? Te Ai, Gil, eu não sei como é agradecer. que responde em Iorubá. A Gil fala comigo em Iorubá e eu não sei falar Iorubá. Como é que eu respondo? Pode responder Motumbá também para ela. Pode responder. Eu que te agradeço. Motumbá, eu te agradeço, né? Motumbá. Motumbá também. Entendi. Na minha tradição, a gente fala Nizambiwá Patessá. Então, Nizambiwá Patessá. Sim, aula maravilhosa, como sempre. A gente tem que rever todas as suas aulas, não adianta, porque é uma locomotiva, não no sentido de só. É uma locomotiva de emoção e o nosso pensamento acelera. A gente abre 1000 frentes aqui na cabeça e responde, e aí você vem, aí a outra faz a pergunta, aí tem que rever para poder dar uma organização. Não é encaixotar, não estou falando de gaveta, estou falando de organização, para a gente poder dar uma... Tá bom, gente. Tá, eu acho que agora olha, por aqui. Se eu falar para vocês que eu ainda, quando eu planejo a aula, eu tento colocar o mínimo possível de conteúdo para ela ficar o mais palatável, assim, nesse sentido da acomodação possível, vocês não vão acreditar, né? Tipo assim, eu tento... Sim, vamos pouco, mas com constância do que muito conteúdo, para a gente ter tempo de conseguir digerir, mas toda vez que eu acho que eu consegui, vocês falam que não, tem que ver de novo, porque a aula aí eu fico meio assim. Mas não é, eu acho que não é nesse sentido, eu não sei as meninas. É no sentido da qualidade, eu vou ter que, né, o óbvio, mas a qualidade do que a gente recebe, ela precisa ser vista e revista, porque senão a gente não consegue captar, né? E não é, como você mesmo diz, para reproduzir, é justamente para a gente criar teoria, né? Outras teorias, não é isso que a gente... Sim. Você fala isso desde o psicanálise racismo. Estamos aqui para criar teoria preta, então eu tenho que reorganizar isso para poder criar
Tá bom. Eu vou deixar Gente, só uma Eu já dei reflexão. É 8 um processo horas de aula hoje. Estou indo para 10 horas de aula só hoje. A gente só Desculpa, precisa, Mônica. é só para a gente amadurecer, porque o que você traz é muito genuíno. Eu ouvi, agora eu entendi, enquadre, meta-enquadre, usei grada quilomba para poder colocar num negócio que eu queria fazer de projeto de mestrado. Quer dizer, é um processo de amadurecimento, é como se a gente estivesse se alimentando, mas é uma digestão mental, é aos poucos. Exatamente. Então, assim, não muda não, professora, pelo amor de Deus, mantém isso. Você tem que manter isso, hein? Eu quero me aposentar, minha gente. Quero passar o Não, resto da para vida isso. em cachoeira, olhando Hum, para o rio, assim, vendo o rio subir e descer. Só isso que eu Daqui os quero. aninhos. Espera aí, calma que a gente tem que formar muita cabeça da gente preta. A minha Calma. meta é Não, 50. 50 anos eu vou aposentar. Já está falta estabelecida. Assim, muito. faltam 13. Ah, então tá bom. Até lá, acho que tá tudo certo. Quando eu fizer 50 anos, eu vou abrir o terreiro, e aí eu já estabeleci essa meta, e aí eu vou ser mãe de santo, só, e psicanalista talvez, não sei, porque é cansativo também, e acabou, assim, tipo, quem quiser falar comigo vai ter que ir lá no terreiro jogar blues, tomar ebó, Gente, porque oi, mas é boa é com a gente. desgastante, é muito desgastante, assim, esse negócio, sabe? Da tribuna pública, e você ir de É. manhã Claro, já não me impacta mais, né? Ah, você é branca, loira, olha meu olho verde. Mas tem um lugar de uma violência simbólica tão profunda, assim, né? Desse lugar deles deslegitimar o outro, que é um negócio que cansa e que eu acho que é desnecessário para a gente, enquanto pessoas pretas, porque não é esse o rolê, pelo menos não é o meu, né? Todo mundo aqui sabe que eu não morro de amores pela Djamila, mas, no entanto, também não deslegitimo ela publicamente, porque eu acho que não é esse o rolê. A gente precisa, inclusive, de diversidade. Muitas mulheres pretas falando muitas coisas diferentes. Mas eu, pessoalmente, não curto. Mas é isso, eu acho que é esse lugar. Assim, tem um monte de coisa que eu vejo que eu não curto, mas que brigo até o final para estar ali. E a galera tem um rolê muito agressivo, muito tóxico, muito. Foi engraçado que ela falou assim: Nossa, que antropóloga é essa? Eu falei assim: Amor, é a antropóloga que está aqui, a única que está tendo hoje de manhã para bater boca com você. Você vai ter que procurar outra, né? Porque só tem essa. Aí eu falei: A antropóloga que ganhou um prêmio da ONU. Ela falou assim: tá dando carteirada. Eu falei assim: Ué, você tá me deslegitimando? Você quer que eu faça o quê? Né? Que eu faça de conta? Falei, tá bom, fica aí então batendo boca você e você, que eu tenho mais o que fazer da vida. E aí ela mandou mais uns 1000 posts, assim. Pô, uma mulher preta, ativista de pele retinta, 7 horas da manhã, velho. Ah, pelo amor de Deus, vai dar farofa Exu, vai, que você ganha mais na sua vida. Então, isso cansa, assim, pra mim isso é cansativo. Mas estamos aí no game. Por enquanto estamos no game, ainda tem 13 anos pra minha meta. Pra eu virar mãe de santo. Sim, eu acho, né, Xangô? O senhor que sabe, mas nós estamos aí, 50 tá bom pra nós. Por enquanto ainda tem muito chão para queimar. Gente, obrigada pela Beijo. audiência, pela paciência, pela Obrigada. escuta. A gente se vê na Né? segunda-feira, 6 horas. No dia 19 a gente vai precisar pular, porque eu vou mudar de casa, mas a gente combina direitinho semana que vem, a outra semana, como é que a gente vai fazer quando chegar, dia Tá. 19. Beleza. E a gravação deve estar ali online quarta-feira para vocês reverem, tá bom? Tá, pode deixar. É nóis. Boa semana, hein? Que Exu traga a resposta dos problemas e que Exu traga o ouro, porque Exu está no mundo do mercado, ele também tem o ouro. Então é Ai. isso. Tá bom. Tchau, Tchau, gente. gente. Beijos, beijos. Descansem. Descanse.